Vamos orar para aquilo que o Senhor tem para liberar para as nossas vidas? Que o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração essa noite e que possamos ser daqui tocados para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigado por tudo que já aconteceu até aqui. Tivemos um momento de adoração precioso, um momento de entrega, de rendição, a igreja adorando e clamando o teu nome. O Senhor é a razão, o motivo de nós estarmos aqui. Que o Senhor realmente venha sobre nós, nos guiando e nos conduzindo, nos direcionando. O Senhor venha trazer luz em meio à escuridão, o Senhor venha trazer luz em meio às trevas, em meio aos problemas que os nossos irmãos têm enfrentado. Cada um tem uma luta, cada um tem uma guerra, cada um tem uma situação. E que o Senhor possa mover de forma sobrenatural. Venha com a tua graça, venha com o teu cuidado, venha com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Repreendido qualquer ataque satânico e maligno, qualquer peso das trevas trazendo confusão, trazendo distração, qualquer tipo de situação maligna, cancelado seja agora em nome de Cristo Jesus. Que todos nós que entramos aqui possamos receber a tua palavra, sabendo que é palavra que traz mudança, transformação, é viva e poderosa e mudará completamente a nossa história. Que Jesus venha a ser exaltado. Usa a minha vida da maneira como o Senhor queira, para que seja feita a tua vontade e não a minha, o teu querer e não o meu, pois é assim que nós oramos e agradecemos em teu nome, Jesus, amém e amém. Amada igreja, alguns cultos, na verdade 2 cultos, o Senhor colocou no meu coração para estar ministrando sobre as nossas vidas, sobre passarmos por pressões. Nós falamos aqui, por exemplo, dos amigos de Daniel. Quem estava nesse culto? Os amigos de Daniel, glória a Deus. 4º homem da fornalha, eita glória, aleluia. Foi maravilhoso. Domingo passado nós falamos também sobre em Pentecoste, um momento que eles estavam ali, que era uma situação desafiadora, porque Jesus agora subiu aos céus e falou para eles esperarem até serem revestidos do Espírito Santo, receberem a promessa que o Pai havia prometido, que eles receberiam o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. E no meio daquela situação toda, a perseverança deles, naquela situação, eles viveram algo da parte do Senhor. E eu queria continuar falando um pouquinho sobre isso, porque todos nós, na nossa vida, nós sabemos que nós vamos enfrentar, ou enfrentaremos, ou estamos enfrentando pressões. Pressões falam de situações, problemas, que vêm sobre as nossas vidas, que nós muitas vezes não podíamos imaginar. Outras talvez nós até imaginamos, que talvez devido a atitudes que nós tivemos, gerar essas situações complicadas na nossa vida. Mas pressões que nós enfrentamos, que muitas vezes são internas, externas, situações muitas vezes que vêm dentro de nós, situações onde nós não conseguimos nem mais saber quem nós somos, situações de pressões tão fortes, tão intensas, que parece que quando nós olhamos eu não consigo dar mais um passo, eu não tenho força, eu não tenho mais nenhuma energia para realmente dar mais um passo. Talvez as pressões são externas, são situações que nós estamos enfrentando e passando, talvez no casamento, na família, talvez na saúde, talvez dentro de um contexto profissional, talvez um contexto financeiro, talvez um contexto emocional, pressões, situações que nós enfrentamos, situações difíceis que acabam vindo sobre a mim e sobre a tua vida, e essas pressões muitas vezes externas, elas vêm de um jeito que nós nunca poderíamos imaginar, e parece que elas são tão fortes, tão intensas, que aos olhos naturais parece o fim, aos olhos naturais parece que acabou, aos olhos naturais parece que não vai dar. Você olha e fala: meu Deus do céu, eu não consigo dar mais nenhum passo, eu não consigo mais crer que talvez o cenário pode mudar, eu não consigo ver que pode ser diferente. Mas nessa noite você e eu vamos crer e tomar posse que tem um Deus que cuida de mim e de você, tem um Deus que vai à frente na minha e na sua vida, tem um Deus que fala para mim e para você: o Senhor é contigo, Ele vai mover na sua vida, o Senhor está contigo, Ele vai operar de forma poderosa e sobrenatural, aleluia. Nós sabemos que nós temos tudo isso, nós sabemos que nós enfrentamos todas essas questões, mas agora isso acaba sendo muito complicado. Nós vemos, por exemplo, aqui, Josué, ele assumiu o lugar de Moisés, e Josué teve uma grande missão, e a missão de Josué foi levar o povo à terra prometida. Então Moisés ficou de longe, viu, foi, não entrou, mas Josué agora assumiu. E Josué tinha a missão: Josué, aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor vai te dar, aquilo vai ser teu. E Moisés agora saindo de cena, e Josué entrando em cena. Josué agora assume esse posto de líder, e ele vai para frente. E Josué conquista muitas das terras, ainda que não conquistou todas as terras,
Mas agora, Josué sai de cena. E nessa que Josué sai de cena, não tem ninguém que assume o lugar dele. E agora o povo de Israel, o povo que foi liberto pelo Senhor, lá no Egito, que viu sinais, que viu maravilhas, que viu coisas extraordinárias, começa a chegar em um dos momentos que muitos acabam falando que é um dos momentos mais caóticos do povo de Israel. Do povo de Deus, que entra o livro de Juízes. O livro de Juízes foi um dos momentos mais delicados que nós podemos ver. Quando você lê o livro de Juízes, você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa galera? Eles chegaram num ponto tão desafiador, que em Juízes 21, 25, o final do livro, ele vai dizer assim, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Então eles estavam num tempo, onde cada um saía fazendo o que queria. Cada um saía tomando a decisão que queria, o que dava na telha, o que achava aos olhos dele que era mais reto. E aí algo começa a acontecer. O povo começa a passar por situações muito complicadas, porque aquele povo, que era um povo de Deus, o povo do Senhor, começa agora a buscar outros deuses, começam a adorar outros deuses, e nisso o povo de Israel começa a violar, a quebrar a aliança que eles tinham com o Senhor, de adorar somente o Senhor, de ter somente o Senhor como seu Deus, somente cultuar a Ele. Mas agora eles começaram a cultuar a outros deuses, eles começaram a fazer aquilo que era mal perante o Senhor. E qual foi a consequência? A consequência é que o Senhor os entregava na mão dos inimigos, dos seus opressores. O Senhor estava entregando eles na mão dos seus inimigos. Então, cada vez que o povo estava ali, tendo uma atitude errada, Deus falava, eu esperava de vocês uma atitude segundo o que eu havia estabelecido, o que eu havia falado com meu servo Moisés, eu esperava de vocês uma aliança firmada, mas infelizmente, vocês decidiram trilhar um caminho que aos olhos de vocês, parecia ser o melhor, mas agora você vai ter que entender, por você escolher fazer o que você quer, você vai ter que entender que as consequências também virão. E o povo, por decidir fazer o que eles queriam, a consequência começou a vir. Então Deus olha e fala, não é o que eu queria, mas já que vocês decidiram trilhar esse caminho, vocês vão ter que entender que ao invés de vir bênção, vai vir maldição. Ao invés de vir paz, vai vir guerra. Ao invés de vir situação boa, infelizmente vai vir situação muito complicada. Mas o povo, em muitos momentos, clamava ao Senhor. E o Senhor perdoava, o Senhor levantava alguém, um juiz, para poder ajudar o povo a ser liberto, a poder passar por aquela situação. E no livro de Juízes, nós vemos em muitos momentos isso acontecendo. Recentemente falamos sobre Sansão, e hoje vamos falar sobre um dos momentos bem preciosos e maravilhosos de um homem chamado Gideão. E aqui eu quero que você abra o teu coração para aquilo que Deus tem para liberar e tocar a minha e a sua vida. Posso ouvir um amém, igreja? Juízes capítulo 6, versículo 1. Se você quiser me acompanhar, fique à vontade, senão no telão vai ter a projeção. O texto diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações até aqui. Então aqui mais uma vez, mais um cenário. O povo que deveria caminhar segundo aquilo que Deus havia estabelecido, o texto vai dizer que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E a hora que eles fizeram o que era mal perante o Senhor, a consequência veio, e veio forte. E aqui, queridos, eu e você já temos que compreender algo que nós não podemos vacilar. Muitos de nós hoje estamos vivendo uma época que todo mundo fala de um Deus de amor. Um Deus de amor, um Deus de love. Um Deus que me ama. Um Deus que vai sempre querer o meu bem. Um Deus que nunca vai querer de forma... Já se viu um Deus fazer isso na minha vida e tal. Mas nós temos que entender, mesmo Deus sendo um Deus de amor, nós sabemos que Ele também é justo. E esse Deus que é justo, Ele está olhando a minha e a sua vida. Ele está olhando a minha e a sua vida, como que nós estamos agindo. E assim como Ele fez com esse povo, que olhou a atitude deles e falou: vocês infelizmente estão trilhando um caminho que não me agrada. E por vocês trilharem esse caminho, vocês estão dando o que nós chamamos de brecha. E agora essa brecha que vocês estão dando é a hora que o inimigo vai vir sobre vocês. E eles infelizmente, por agirem completamente fora do plano e do propósito de Deus, Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos. E aqui nós vimos que os inimigos eram os medianitas por 7 anos.
eles passaram. Foram 7 anos que tudo que eles plantavam, o inimigo vinha e roubava e destruía ainda o que sobrava. Não havia paz, não havia tranquilidade. O povo estava passando por complicações e complicações fortes. Era um momento desafiador. Mas aí vem a pergunta, por que que Deus permitiu isso? Porque o povo, infelizmente, trilhou um caminho que não agradava o Senhor. E é isso que eu queria já começar a falar para mim e para você. Tem coisa na minha e na sua vida, meu querido, que nós temos que ver que talvez, infelizmente, nós estamos trilhando um caminho que vai completamente fora dos princípios que Deus estabeleceu. E não adianta a gente poder achar, puxa Deus, porque eu estou passando por isso. Deus fala, você está passando por isso, porque infelizmente, ao invés de você agir segundo a minha palavra, você está agindo segundo o que você quer, segundo o que você acha. E isso nós temos que ver, porque são princípios que Deus estabeleceu. Deus fala para Moisés lá atrás, Moisés, eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele fala, escolhe. E Deus ainda dá dica, escolhe, pois, a vida, para que viva bem você, a sua descendência, amando ao Senhor, buscando ao Senhor. Então Deus está falando para Moisés, Moisés, diante de você vai ter um cenário que vai te levar para a maldição, para a morte, e um outro cenário que vai te levar para a bênção e para a vida. Ele fala, escolhe. E eu e você temos que pensar hoje, nas nossas vidas, se nós estamos fazendo a escolha da vida e da bênção, ou da morte e da maldição. Se dentro daquilo que nós estamos vivendo, se as escolhas que nós estamos fazendo são escolhas que estão atraindo maldição, morte, destruição, ou se estão atraindo realmente o favor e o cuidado do Senhor. Porque como eu disse, por mais que Deus é amor, Ele também é justo. E esse Deus, Ele espera que eu e você, que temos uma aliança com Ele, nós possamos caminhar segundo a palavra dEle. Que nós possamos caminhar segundo aquilo que Ele estabeleceu, aquilo que Ele colocou. Ainda que venham propostas, ainda que venham situações, que se levante uma geração que não negocia os princípios e valores do Senhor. Que se levante uma geração que mesmo no meio de pressão, mesmo no meio de pancada, mesmo no meio de dificuldade, eu não negocio princípios e valores que Deus colocou na palavra dEle. Eu não abro mão, eu permaneço firme. Não, mas olha a tua casa, olha o teu cenário, olha essa situação, olha essa área. Não importa a pressão que está vindo na minha vida, eu não vou no caminho de morte e maldição. Hoje eu escolho vida e bênção de Deus. Hoje eu escolho caminhar segundo a vontade dEle, segundo o propósito dEle, segundo a palavra dEle na minha vida. Se você tomar posse, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus por isso, aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes, falando sério, vamos lá, a gente se envolve numas roubadas aí, hein? A gente se envolve numas enrascadas. Deus fala para não ir, a gente vai. Deus fala para não fechar, a gente fecha. Tem gente que culpa o Satanás em tudo. Aí tem hora que eu fico imaginando que o Satanás fala, essa daqui não fui eu não, essa aqui foi ele sozinho. Por exemplo, Deus, por favor, me ajuda. Minha área financeira está estourada, está difícil. É simples a gente resolver. A gente sabe que tem horas que tem situações que complicam a nossa vida nessa área. A gente entende situações que vêm, mas tem outras que a gente gasta mais do que ganha. É uma escolha. A gente gasta mais do que ganha. Aí nós queremos falar, Senhor, é o Satanás na minha vida. Ele fala, é a mãozinha com o plástico que não para. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Passa o cartão, Deus proverá, aleluia. Ele vai mover, Deus vai na frente e abrindo o caminho, aleluia. É um desafio. São situações que nós passamos. E não adianta a gente querer falar, puxa, e agora? Como que está? Então eu e você temos que olhar para a nossa vida e pensarmos, quais têm sido as minhas escolhas? Será que aquilo que eu tenho escolhido é por isso que está vindo a situação na minha vida hoje? Tem tempestades que vêm que a gente que provoca. Tem tempestades que acontecem que a gente que infelizmente toma uma atitude errada. Faz, mas que nessa noite se possa levantar uma geração igual a Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Que se levante uma geração que quer realmente ouvir ao Senhor, uma geração que quer obedecer ao Senhor, uma geração que quer caminhar segundo a palavra do Senhor, uma geração que na área que for, ele entende, eu não vou fazer segundo o que eu acho, mas eu vou caminhar segundo a palavra do meu Deus na minha vida, aleluia. Porque no próprio texto, olha só o que Isaías fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas olha só o 20: mas
Se recusardes, que é uma escolha, e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então mesmo Deus falou, se você quiser me ouvir, você vai colher bem, você vai comer o melhor dessa terra. Porém, se não quiser, que é uma escolha, e você sair fazendo o que você quiser, já lembre, vai vir consequência, a consequência não vai ser legal. Então que eu e você hoje, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos com sabedoria, caminharmos segundo a palavra do nosso Deus, seja na área que for, que nós possamos escolher, segundo o plano e o propósito desse Deus maravilhoso. E quem crê, dê mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Mas agora o povo havia há 7 anos passando por uma situação complicada, os medianitas vindo e tomando tudo, pegando tudo. E você vê que eles por 7 anos sendo atacados, a pressão era forte, a pressão era tão intensa, que o texto vai dizer no versículo 6 no versículo 2 de Juízes 6, que os medianitas prevaleciam, e o povo de Israel começou agora, por causa dos medianitas, começaram a fazer covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Então eles começaram, podemos dizer, ir para os montes, para os lugares, cavar, buraco, seja o que for, talvez esconder, talvez ficar ali. Então você vê um povo que estava acuado, um povo que estava com medo, um povo que estava debaixo de uma pressão, um povo que estava debaixo de um problema. Mas no meio de tudo isso, Deus pode vir de uma forma poderosa e sobrenatural. No meio de uma situação aonde aos olhos deles parecia ser impossível de mudar, Deus está de olho em uma geração. Deus está de olho em uma geração que vai fazer a diferença, aleluia. Porque naquele momento, Juízes 6:11, entra um momento bem interessante. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aqui nós vemos um dos momentos delicados daquele povo, no meio de um caos, no meio de uma complicação. Pensa, 7 anos de luta, de guerra, os inimigos vinham e tomavam o que eles tinham. Então o povo plantava, os medianitas vinham, tomavam aquilo que era plantado, destruía tudo. Então aqui, meu querido, alguém que queria sobreviver tinha que se mexer. Eles viviam da agricultura, e agora no meio dessa situação, no meio dessa complicação, se levanta Gideão. E Gideão agora, ele está nesse momento malhando o trigo no lagar. E aqui já é um grande desafio, e você veja a ousadia desse homem. Por quê? Porque malhar o trigo no lagar complica muito. Lagar é lugar onde você coloca a uva para poder pisar, para você poder fazer o suco de uva, o vinho e por aí vai. Era um lugar fechado, esculpido numa pedra, numa rocha, em um lugar fechado, retirado, bem complicado. Já para malhar o trigo, você tinha que fazer numa eira, é um lugar aberto, descampado, aonde você malhava o trigo, até mesmo usando os animais, para de alguma forma tirar a palha, a casca, para ficar somente a semente. O vento tinha que bater para poder tirar a palha e ficar somente o grão que você queria. Agora esse está aqui, Gideão, ele dá um passo diferente, ele vai malhar o trigo no lagar. Então isso me mostra que mesmo numa situação difícil, aquele Gideão, aquele homem, ele não desistiu, ele não parou. Talvez muitas pessoas pararam, talvez muitas pessoas desistiram, mas ele falou: se eu parar, como a minha família irá se alimentar? Talvez você está passando por pressões hoje que você jamais poderia imaginar. As vozes vêm dentro de você falando para você desistir e desanimar. Talvez grita dentro de você: eu não acredito mais. Mas é no momento de pressão que você deve permanecer firme e não desistir. É no momento de pressão que você fala: ainda que o inimigo se levante, ainda que as coisas estão difíceis, eu não vou parar, eu vou permanecer, eu vou continuar, eu vou perseverar, porque eu verei o cuidado do Senhor na minha vida, aleluia. Pressões vão vir, virão, situações difíceis virão, mas aqui você tem alguém que
o anjo do Senhor, alguns acreditam e falam que aqui por ser um artigo definido, o anjo do Senhor, talvez a aparição do próprio Senhor Jesus, antes de ser encarnado, alguns falam disso, outros falam que é apenas um anjo, mas aqui vamos falar o seguinte, o anjo do Senhor veio, alguém, um ser celestial veio e ele estava observando Gideão, o texto não fala que ele estava observando o povo inteiro, ele estava observando quem se mexia, ele observou quem estava em movimento, ele observou quem realmente não desistiu, ele observou quem perseverou. Deixa eu falar algo para você, se você desistir da sua família hoje, quem vai continuar por você? Se você desistir de você mesmo, quem vai continuar por você? Eu e você temos que olhar para a nossa vida e pensarmos, ainda que as pressões estão vindo, ainda que as situações estão sendo complicadas, tem um Deus que cuida, tem um Deus que direciona, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou permanecer, eu permanecerei firme, eu confiarei no Deus que vai mover na minha vida. Muitas pessoas preferem parar, muitas pessoas preferem criticar, muitas pessoas preferem realmente largar tudo e abandonar e já era. Não, meu irmão, Deus fala para mim e para você hoje, permaneça firme, você verá o que o Senhor vai fazer na tua vida, permaneça firme, prepare para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Ele está em busca de uma geração que não desanima, de uma geração que permanece firme, de uma geração que entende, eu viverei as promessas do meu Deus na minha vida, em nome do Senhor Jesus, aleluia. É uma geração que permanece firme, é uma geração que realmente não permite nada atrapalhar ou estacionar ou parar essa pessoa. Queridos, parar, abandonar, largar, sempre vai parecer a melhor opção, sempre, mas não é, não é. Ainda que a lágrima esteja escorrendo, ainda que o peito esteja apertado, ainda que a pressão esteja vindo, permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme. O anjo estava de olho em Gideão. Deixa eu falar uma coisa para você, o Senhor está de olho em você. Ele está de olho em você. Ele está vendo como eu e você estamos agindo na nossa casa. Ele está vendo como nós estamos agindo em todas as áreas da nossa vida. Ele está vendo como eu e você estamos lidando com a parte profissional. Ele está vendo, está fazendo o corpo mole, se está realmente fazendo, está percebendo. Ele está vendo a minha, a sua vida. Ele está vendo como nós estamos lidando. Ele está vendo a nossa parte emocional. Ele está de olho na minha, na sua vida. Ele está vendo, ele está vendo. Você acha que não? Por mais que a gente não esteja vendo ele, não se preocupe, ele está vendo você. Ele está de olho na minha, na sua vida. Ele está vendo como eu e você estamos lidando com cada área das nossas vidas. E a pergunta que fica é, o que ele pode dizer a seu respeito hoje? O que ele pode dizer de mim e de você hoje? O que ele pode dizer de nós? Alguém que já simplesmente parou? Alguém que já desanimou? Alguém que está indiferente? Ou uma geração que continua firme, crendo, eu creio no meu Deus, eu creio no meu Senhor que vai mover, eu creio no Deus que vai agir, eu creio no Deus que vai derramar algo poderoso e sobrenatural. Só que tem hora que eu entendo, assim como o Gideão também, porque um anjo aparece para ele e fala para ele, o anjo apareceu e falou, o Senhor é contigo, homem valente. Por que homem valente? No meio de um ataque, aonde o inimigo poderia aparecer, e em qualquer momento, ele decidiu malhar o trigo no lagar, porque ele falou, se eu não malhar o trigo no lagar, a família não come, não tem alimento, não tem sustento, então eu tenho que fazer alguma coisa. O Senhor fala para ele, o Senhor é contigo, homem valente. Eu não sei você, mas eu queria ser chamado assim, hein? Mais alguém? Mulher valente, guerreira. Ou a gente quer chamar seu frouxo? Que eu e você possamos ter isso muito claro. Só que tem hora que eu entendo como é difícil. Por quê? Porque na hora que o Senhor fala assim, o Senhor é contigo, Gideão dá uma resposta. Versículo 13, Juízes 6:13. Respondeu Gideão, ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Eu falaria, porque vocês fizeram aquilo que não era para fazer. Mas tudo bem, continua. E o que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Eu entendo o grito de Gideão. Gideão, ele olha, ele vê o cenário e ele acha que a culpa é de Deus. Ele acha que Deus é o culpado. Assim como eu e você muitas vezes achamos que Deus parece que abandonou a gente. Parece que Deus largou a gente. Parece que as pessoas que estão fazendo o errado está dando certo e nós estamos fazendo o certo, buscando a palavra de Deus, e nós estamos infelizmente colhendo uma coisa que não é legal. Mas deixa eu falar uma coisa para você, esse grito muitas vezes vem dentro de nós. Cadê o meu Deus? Cadê as maravilhas do Senhor? Cadê o que Deus vai agir? Cadê o Deus que libertou a gente? Gideão está abrindo o coração, ele está falando, legal, se o Senhor é conosco, cadê as maravilhas que nossos pais contaram?
Cadê um Deus que moveu, que abriu o mar vermelho? Cadê o Deus que mandou maná? Cadê o Deus que mandou cordonices? Cadê o Senhor que moveu? Cadê o Senhor que agiu? Eu e você muitas vezes estamos assim. Estamos passando pressões, lutas, e o inimigo fala para mim e para você: cadê o teu Deus agora? Cadê o Deus que você busca? Todo culto você vai, todo culto você participa, você ora, busca, vem na frente, recebe oração e tudo mais. Olha para a tua vida, tem pancada, tem luta, tem dificuldade. Quando vai mudar o cenário? Será que vale a pena permanecer? Será que vale a pena ficar firme? Será que esse Deus realmente é real e pode mudar o seu cenário? Deixa eu falar uma coisa para você: vale a pena permanecer firme. Vale a pena permanecer firme. Por quê? Bem-aventurados que não viram e creram. Eu não estou aqui para ver se Deus vai agir ou não. Eu estou aqui para crer. O Deus de maravilhas vai mover na minha vida. O Deus do sobrenatural vai mudar o cenário. Aonde está esse Deus? Ele está agindo, Ele está trabalhando, Ele está movendo. Mas por que não mudou ainda? Porque não é o tempo dele. Você vai fazer, vai largar, vai abandonar? Jamais. Para onde eu irei? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Só Ele pode mudar o cenário. Mas olha a tua vida, olha as coisas que estão acontecendo. Eu não busco Deus para ter coisas, porque eu já tive a coisa mais preciosa na minha vida, que foi Ele. Eu não venho na igreja para querer tomar posse de coisas, porque a coisa mais incrível já aconteceu na minha vida. Já aconteceu na sua vida. Nós estávamos no império das trevas, mas a graça dele nos tocou, e hoje nós fazemos parte do reino da luz do seu Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje eu e você, pode aplaudir Ele bem forte, temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus, aleluia. Mas não se preocupe, esse Deus maravilhoso, Ele é tão extraordinário, que Ele move em áreas da nossa vida, que Ele move, Ele surpreende, Ele toca. Então todas as vezes que vier na sua mente: cadê o seu Deus? Aonde Ele está? Ele fala: no mesmo lugar, à destra de um Deus poderoso, coroado, majestoso, grandioso, poderoso. Mas por que está passando por isso? Talvez eu não entenda hoje, mas uma coisa eu sei: os planos de Deus são planos extraordinários. Os planos de Deus são planos extraordinários. Toda vez que vier peso na sua mente, eu falo isso muito com a pastora, diante de tudo isso que a gente tem enfrentado, e nós enfrentamos desde tudo, quando tudo aconteceu. Você acha que não vem pensamentos e vozes na mente? Claro que vem. Pastores, todo mundo aqui sabe, vem os pensamentos, as coisas na mente, vem aquelas questões: e aí, cadê seu Deus? E agora? Estão falando, estão isso, estão aquilo, e isso e aquilo e tal, não sei o quê. E muitas vezes nós olhamos e falamos: cara, parece que Deus se esqueceu da gente. Mas alguém pensou isso? Deixa eu ver, só foi eu, carnal miserável. Ah, você não foi, desculpa gente, fui eu só então, perdão por ser um carnal. Mas tem hora que você fala: puxa cara, e aí? Vem essas vozes. Mas você lembra: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pastor, do que você traz à memória o que dá esperança? A primeira coisa foi o dia que Ele me resgatou da lama do pecado. Aquele trabalhar dEle poderoso e maravilhoso. E ao longo desses anos o cuidado dEle. Ao longo desses anos o cuidado dEle. Ao longo desses anos Ele como um pai cuidando, guiando e direcionando. Então quando vier: cadê o teu Deus? Cadê as maravilhas? Cadê os sinais? Não se preocupe, uma hora Ele vai entrar em cena e vai mover poderosamente. Uma hora Ele vai agir, e até lá eu permanecerei firme em fé, crendo e sabendo: o meu Deus vai mover na minha vida, e eu verei o cenário mudado em nome do Senhor Jesus, aleluia. O Senhor fala para ele, no sequência do texto, versículo 14, Juízes 6,14: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Aqui o Senhor está falando para ele: vai nessa tua força. Aqui para mim, minha percepção, nós conseguimos ver que Deus, Ele tem uma visão a nosso respeito, que talvez nem nós conseguimos ver ainda. Porque Ele está falando assim: cadê o nosso Deus? Aí Deus fala para ele: vai nessa tua força. Então se você olha para ele, Deus está falando para o cara: cara, tá brabo, vai para cima. Ele fala: não te enviei eu.
Só que a resposta de Gideão, ele fala assim no versículo 15: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Na hora que Deus fala para ele, o Senhor fala para ele através daquele mensageiro: vai nessa tua força, não te enviei eu. O Senhor está falando para ele: cara, vai nessa força. Só que ele dá a resposta: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Gideão talvez olhou para a sua vida, olhou para a condição, olhou para aquilo e falou: cara, e agora? Ele fala assim: ó, eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. Então ele olhou a tribo, tinha as tribos, ele olhou a tribo de Manassés, ele falou: tá, a tribo de Manassés, filho de José, aqui eu sou, a minha família é a mais pobre. Não dá. E ele fala: eu sou o menor da casa, porque na cultura deles, o cara que tinha autoridade, até mesmo para poder mobilizar aquilo que Deus estava chamando ele para poder mobilizar, tinha que ser alguém mais velho, talvez o primogênito, não o menor da casa. Então Gideão olhou para a sua vida e falou assim: quem sou eu para o Senhor me chamar? Quem sou eu para o Senhor estar me chamando? Fala: vai nessa tua força. É como se Gideão estivesse falando: eu não consigo ver o que o Senhor está falando para eu poder viver. E talvez muitos de nós estamos assim hoje. Talvez muitos de nós chegamos num ponto que nós olhamos e falamos: eu não consigo mais crer nos sonhos de Deus. Eu não consigo mais crer que o cenário pode mudar. Eu não consigo mais crer que pode ser diferente. Eu não consigo, quem sou eu? Não dá, realmente nós não conseguimos nada. Realmente nós somos limitados. Realmente sozinho nós não vamos conseguir nada. E talvez muitos de nós estamos com esse grito. E talvez muitos de nós estamos vivendo Provérbios 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Talvez muitos de nós hoje estamos olhando para as nossas vidas e pensando: já era, acabou, é o fim. Talvez muitos hoje não conseguem mais ter uma autoimagem correta. Muitos não conseguem olhar para si e ver: Deus pode mover, Deus pode agir. Talvez muitos hoje não conseguem mais sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Foram tantas pancadas, foram tantas lutas, foram tantas guerras, foram tantas pressões, que dentro de você está mexido, está confuso. Você não consegue nem mais saber quem você é. Você não consegue mais ter uma identidade correta. Você não consegue mais crer que o cenário pode mudar. Você não consegue mais crer. É como se eu e você olhássemos para a nossa vida e pensássemos: cara, realmente a casa caiu, realmente já era, não vai dar. Você não consegue mais nem se ver no espelho. Quando você olha, vem as imagens: burro, falido, olha o que você fez com a tua vida. Acusações começam a vir, a tal ponto que a gente não consegue mais enxergar, a gente não consegue mais ter com clareza quem somos nós. É uma crise de identidade, é uma crise no nosso interior que nós falamos: meu Deus do céu, e agora? Como que vai ser isso? Você não consegue mais perceber. A vida já não tem mais sentido. Parece que a comida não tem mais sabor. Somos tomados por depressão, somos tomados por ansiedade. Você olha, por exemplo, a tua chamada e você não consegue mais ver luz na frente na sua chamada. Parece que acabou, parece que é o fim. Você olha para a tua casa e falou: já era, game over, acabou, já tudo se foi. Você olha para o profissional e fala: meu Deus do céu, vejo amigos em tudo que é lugares, viajando, vários lugares, selfie daqui, selfie dali, e eu estou aqui ainda. Meu Deus, está acontecendo, não vai dar, não vai ter como. Você olha a situação financeira, emocional, a área que for, e dentro de nós fica um grito: quem sou eu? Não vai dar, não vai ter como, acabou, é o fim. Feche os seus olhos por um instante. Há um conflito no seu interior aqui hoje. Deus está falando algo, mas você não consegue mais acreditar. Você só está na igreja porque você sabe que o mundo está perdido na mão de Satanás. Mas você está na igreja e não consegue mais crer nos sonhos de Deus para a tua vida. Hoje o Senhor fala para você: há uma mudança no seu interior. Permita
e lhe tocar, há uma crise. Vozes das trevas estão vindo, a sua vida não tem mais sentido. A sua vida não tem mais sentido. Tormento está vindo até mesmo de você pensando em tirar a própria vida. Será que alivia? Será que vai amenizar? Eu falo para você que não, vai piorar. Vai trazer morte, vai trazer destruição, vai trazer perdição. O Senhor não quer isso para você. Hoje esse Deus maravilhoso está falando para você: levante-se. Ele tem algo para a tua vida. Ele tem algo para você. Por que você permitiu essas sementes das trevas entrar no teu interior e mexer com a tua estrutura, achando que você não presta, não vale nada? Ele foi naquela cruz para poder te resgatar. É a graça dele. Se nós olharmos, realmente nós não merecemos nada, mas a graça dele nos alcançou. Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor venha tocar de uma forma poderosa e sobrenatural agora a cada um dos nossos irmãos e irmãs. Cada um que no seu interior não consegue mais ter os sonhos de Deus, eles não conseguem mais visualizar as promessas do Senhor. Alguns estão cansados, alguns estão, Pai, no automático, não conseguem mais ter força para avançar. Mas hoje, nessa noite, um Deus poderoso fala para você: o Senhor é contigo, eu te envio. O Senhor é contigo, Ele tem palavra. O Senhor é contigo, Ele vai mover. O Senhor está chamando uma geração que não vai ter mais confusão no seu interior, mas uma geração que vai ser tocada pela graça, pela unção e pelo poder do Senhor. Se você quer ter uma salva de palmas a Ele bem forte. O Senhor está falando para mim e para você. Quando Ele fala para Gideão: não te enviei eu. Quando Ele fala para Gideão: já que eu estou contigo. No versículo 16 ele fala isso. Juízes 6:16: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Você tem noção do que esse texto significa? Já que eu estou contigo. Talvez muitos de nós não conseguimos entender isso, mas eu vou tentar trazer luz para a gente hoje, para a gente poder entender. Quando Deus fala para Gideão: já que eu estou contigo, isso aqui é extraordinário. Porque Ele está dizendo para Gideão: ei, eu estou chamando você para você viver o que você nem acredita que você pode viver. Isso aqui já é maravilhoso. Agora Ele fala assim: eu estou contigo. Você tem noção do que isso significa? É Deus, o nosso Deus, poderoso, glorioso, maravilhoso. Vamos tentar trazer para a gente entender. É um Deus que é onipotente, tem todo o poder que ninguém tem na face da terra, na galáxia, no mundo, em nenhum lugar. Nem Satanás tem. Ele fala, é onipresente. Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que a gente não consegue nem imaginar. Passado, presente e futuro. É Ele. Ele é onisciente. Ele é onisciente, Ele consegue pensar em tudo. Passado, presente e futuro. Ele é onipresente, consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente. E é esse Deus que está falando para Gideão: eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. É Deus falando mais ou menos assim: Gideão, eu estou chamando você para viver algo que você acha que não vai dar, que vai ser impossível. Você acha que a tua família é a menor de Manassés e você é o menor da sua casa, e ninguém vai dar moral para você, mas eu estou contigo. Eu estou enviando você, eu estou direcionando você. É para a gente poder entender. É Deus falando para mim e para você: na missão que eu tenho para a tua vida, não vai faltar nada. Na visão que eu tenho, na missão que eu tenho para a tua vida, pode ter dificuldade, pode ter luta, mas não vai faltar. Eu vou agir, eu virei com todo o meu poder, eu virei com a onipresença. Então, ou seja, você vai achar que está sozinho, mas você não vai estar sozinho. Eu estarei contigo. Eu tenho a onisciência. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas eu sei o que vai acontecer amanhã. Você não sabe como que vai ser, mas eu sei o que vai acontecer. Deus está falando para Gideão: Gideão, entenda que você não vai na força do seu braço, você vai na dependência do Senhor dos Exércitos. Você vai na dependência de um Deus poderoso e glorioso. E esse é o grande problema da nossa vida,
Que nós muitas vezes queremos sair fazendo tudo na força do nosso braço, mas o nosso braço é limitado. A nossa mente não consegue pensar, ou muitas vezes ver o que vai acontecer no amanhã. Mas quando eu e você entendemos, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, porque não sou eu que estou achando, é Ele que está me chamando. Ele tem uma chamada, Ele tem algo para mim e para você. E esse Deus maravilhoso fala para mim e para você: eu vou cuidar, eu vou direcionar, eu vou mover, eu vou guiar, eu vou tocar a tua vida, e você vai viver algo poderoso e sobrenatural. É um Deus falando para mim e para você: prepare para viver coisa poderosa da parte do Senhor. Então aqui, quando alguém entende e fala o Senhor é contigo, isso significa se submeter à vontade dEle, significa agora fazer o que agrada a Ele e não mais a minha vontade. A estar com o Senhor significa agora aprender a caminhar na visão de Deus e não mais na nossa. A nossa visão é limitada, a nossa visão só vê caos, mas alguém que tem o Senhor com ele, alguém que tem o Senhor conduzindo a vida dele, é alguém que entende: eu caminho pela fé, na palavra do meu Deus, na direção do meu Senhor, na visão do meu Deus poderosa e gloriosa, e eu verei a página virada na minha vida. Alguém que tem o Senhor com ele, na vida dele, ele vai poder dizer: logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas agora Cristo vive em mim. E eu e você temos que ter isso muito claro na nossa vida. Não sou mais eu quem vivo, mas agora Cristo vive em mim. Quando fala o Senhor é contigo, significa que Ele vai trazer tudo o que é necessário para você cumprir a chamada, a visão, aquilo que Ele tem para a tua vida. Você tem noção do que é isso? Talvez não. É mais ou menos assim. Está trazendo uma ilustração para a gente entender. Minha filha, ela faz, junto com a escola, faz uma excursão. Eles vão para o Beto Carreiro. E eu como pai, mãe, como pais, nós proporcionamos tudo para que a viagem dela possa correr bem. Então, a gente garante tudo. Quanto que é o ingresso? Tudo isso. Tem desconto? Dá para dar um jeito? Tudo bem. Eu não sou o dono do ouro e da prata, mas tem alguém que é. Vamos clamar para Ele mover, aleluia. Mas como pais, a gente chega aí, pago para ela poder ir. E ela vai na missão. E na hora que ela vai na missão, eu não falo para ela: filha, jejua o dia inteiro, que o pai não vai dar nada, já era. Mas eu sei que ela vai na viagem, e na viagem eu dou R$2 para ela gastar o dia inteiro. Brincadeira. E traz o troco. Paga nem a água. Jesus amado. Eu falei: filha, vai no banheiro, papai fez isso direto. Tamo vivo, aleluia. Glória a Deus. Pastora também, sabia que uma vez eu fiz isso com ela? Essa mulher me ama. Ela me ama. Eu sei porque ela me ama, que ela já passou, ela já roeu o osso. Roeu o osso. Lembro de uma vez, na época a gente ainda estava se convertendo direito. Estamos naquele processo lá e cá. Nós estamos numa balada. Fomos na baladinha, pancadão e tal. O dinheiro que eu tinha, eu paguei para parar a moto, para estacionar. São Paulo, não dá para deixar na rua. Deixar na rua, você volta, já era. Nem vai ter. É capaz de os caras levar até os anjos. O negócio é feio. Feio em São Paulo. Sangue de Jesus. Mas Deus vai mudar em nome de Jesus. Mas o único dinheiro que eu tinha, eu paguei estacionamento. Aí entramos na balada. Estamos lá. Ela: tô com sede. Falei: pois é. Tipo, eu também. Olha a fase, gente. Ela olhou para mim, eu olhei para ela. Eu falei: peraí que eu vou fazer algo. Tinha uma garrafinha de plástico em cima de alguém. Eu peguei a garrafinha, fui no banheiro, enchi de água daquela torneiral. Vai saber quando limpar aquela caixa d'água. Cheguei para ela, falei: tá aqui. Ela falou: é o que eu estou imaginando. Eu falei: é. Ela falou: glória a Deus, bora, vamos aí, né? Tomou, estamos aqui inteiro. Esse é os perrengues que a gente passa. Mas diferente da gente, quando a minha filha foi, nós proporcionamos tudo que for necessário para ela poder ir e ficar tranquila, não ter dor de cabeça. É isso que o nosso Pai faz com a gente. É isso que o nosso Deus faz com a gente. Não te enviei eu. Vai nessa tua força, não te enviei eu não te capacitei, eu não derramei algo sobre a tua vida. Aí nós vamos entender o que nós pregamos no domingo passado.
permaneçam aqui até vocês receberem o Espírito Santo. Permaneçam aqui até vocês serem revestidos. Sabe o que significa? É o Senhor falando para mim e para você: na missão que você está hoje, o Espírito Santo está dentro de você. Ele vai conduzir, Ele vai guiar, Ele vai direcionar, Ele vai mover na tua vida. Situações vão vir falando: meu Deus, e agora? Mas o Senhor é contigo. Ele vai trazer tudo o que for necessário para você cumprir a visão, a missão, aquilo que Ele tem para a tua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite eu e você possamos buscar aquilo que o Senhor tem, que nós possamos nos posicionar no Senhor, ainda que venha dificuldade, ainda que venha luta, ainda que venha pressão. Tem um Deus que fala para você e para mim hoje: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Ele está contigo na empresa, Ele está contigo na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua emoção, nesse relacionamento. O Senhor está contigo e Ele vai mover na tua vida. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. E o que me chama a atenção, que eu acho maravilhoso, o que me chama a atenção, que aí aqui é extraordinário. Gideão, ele vai para a guerra. E aqui você sabe, depois você pode ir lá em casa. Ele levanta, faz uma chamada. Primeiro já acontece algo maravilhoso. Ele destrui o altar de Baal. Ele destruiu o altar de Baal, estava na casa do pai dele, foi para cima. Sabe o que isso me mostra? Retire tudo aquilo que eu e você colocamos no lugar de Deus. Retire. Tem coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Tipo o que, pastor? O seu trabalho, dinheiro, relacionamento, coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Gideão foi lá e destruiu o altar de Baal, quebrou tudo. Retira aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Ele tem que estar na parte mais alta. Isso significa: quem governa é Ele. Isso significa: quem fala é Ele. Isso significa: eu obedeço a Ele. Isso significa: não são mais as minhas vontades, mas sim a vontade dEle. Chamou a galera. Aos olhos de Gideão, vamos para cima, vamos quebrar geral, vai dar pancadão para tudo. Ele ajunta uma galera violenta. Ele ajunta em torno de uns 30 mil homens. É gente. Ele olhou e falou: legal. Deus olha e fala assim para ele: Gideão, é muita gente. E conhecendo essa galera, eles vão falar que quem livrou não fui eu, foi eles. Então faz o seguinte, olha a chamada que ele fala: os bumbum flácido, minha tradução versão street, os tímidos, medrosos, os de nádegas flácidas, esse você manda voltar para casa. Aí ele imaginou, talvez eu imaginaria, que talvez um grupo pequeno ia embora, tipo um grupo assim, pequenininho, uma galerinha de boa, tipo uns 10, uns 5, aquele ali eu achei meio suspeito mesmo, Senhor, bem estranhão e tal, falou um chiclete meio diferente, meio estranhão, beleza, vai lá, deixou, bacana. 22 mil voltaram para casa. Ele ficou com 10 mil, falou: pô, 10 mil ainda dá, 10 mil é uma galerinha maneira, tipo, dá para ir pro fight gostoso, dá para ir pra guerra. Aí Deus olhou e falou assim: não dá não, tem muito. Essa hora você fala assim: ô Deus, você tá com a gente ou tá contra? Essa hora que você pensa, tipo, está comigo ou tá contra? Sabe o que é isso? É para Ele mostrar para você: quem faz é Ele, quem move é Ele. Por isso que os projetos que Deus tem para você vai sempre além dos recursos que você tem. Para você nunca achar: fui eu. Nunca. Receba, Maicão. Quem aqui tem o próprio negócio? Levanta a mão. Quem um dia quer ter? Levanta a mão também. Que em nome do Senhor, levanta a mão, crente, segura aí. Que em nome do Senhor Jesus, o Deus do sobrenatural mova sobre cada um de vocês. Planilhas estão sendo liberadas agora. Eu estou vendo aquelas plantas baixas de arquitetura, projeto extraordinário. Você que mexe com construção, prepare. Você que está aqui planejando algo da paz, prepare para aquilo que Ele vai liberar. Você que está diante dessa porta, o Deus do sobrenatural vai vir.
Vocês vão viver o extraordinário do Senhor nessa área. Você vai dizer: meu Deus, e agora? Não tem recurso. Mas você vai dizer: Ele me enviou, Ele me enviou, Ele me enviou, Ele me enviou. Se Ele enviou, Ele cuida, Ele sustenta, Ele guarda, Ele direciona, Ele move o sobrenatural na minha, na sua vida. Aleluia. 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 Segura, já sei, segura. Aí de repente Deus fala assim: aí, manda a galera beber água. Quem tiver uma atitude meio estranha, tipo cachorro, tal cão, você separa de lado, não vai dar. Sobraram 300. Mano, de 32, 30 mil, 300. Você olha, você fala: Senhor amado, como que vai ser? Esse é um Deus que faz maravilhas. É um Deus que faz o extraordinário. É o Deus que surpreende. Aí olha só o que ele faz. Sobrou 300. Aí o texto vai dizer que ele fala para aquele grupo: eu tenho uma estratégia que eu creio que foi do Senhor que veio para mim. Nós vamos nos separar em 3 grupos. 3 grupos de 100, 100 e 100. 3 grupos. Isso já me faz lembrar alguma coisa. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente. Aonde tem uma geração reunida no nome dEle, prepara para aquilo que Ele vai liberar para a tua vida. Uma geração que adora e coloca Ele no centro. É uma geração que vai viver o poder sobrenatural do Senhor na tua vida. Aleluia. Aleluia. De voar. Segura. Separou em 3. Vocês querem ficar de pé já? Fica de pé já, vai. Aí nós vamos junto nessa, aleluia. Tá espreguiçado, né? Lembra-se, endemoniar alguém do seu lado, já expulsa em nome de Jesus. Chegou o seu primeiro. Só quem fez no seminário sabe o que é isso. Mas vamos lá. Olha só. Estão reunidos. Aí Josué tem uma estratégia de guerra que aos olhos humanos, naturais, você fala: cara, que estratégia é essa? Tipo, esse cara tá fora da casinha. Josué não, Gideão, perdão. Converte aí automático, tá bom? Se Josué, você lembra que é Gideão. Fechou. Segura, um pouquinho mais baixo. Separou em 3 grupos. Tá, nós vamos o quê? Estilingue, arma, fuzil, airsoft. Como é que vai esse negócio aí? Nós vamos com o quê? Com estilingue e mamona. Como é que vai ser esse negócio? Não. Nós vamos com um vaso de barro e uma tocha dentro e um chofar. Se eu tô no grupo, tem certeza? Essa é a hora que você fala: mano, acho que meu líder bateu as botas. Acho que meu líder tá viajando, tá fora da casinha, mas tá recebendo algo. Aí separa os grupos e ele fala algo interessante. Ele fala: a hora que vocês me virem, olhem para mim. A hora que vocês olharem para mim, vocês vão ver e façam o que eu vou fazer. Quebrem o vaso, tirem as tochas de dentro. Uma mão você levanta a tocha e na outra vocês tocam a trombeta. Nós temos que entender que eu e você, a palavra fala que nós somos como um vaso na mão do oleiro. Paulo vai dizer que nós temos um tesouro em um vaso de barro. Então o vaso não tem muito valor, mas o tesouro, eita glória, aleluia, é aquilo que é Ele. Então como que você e eu vamos guerrear as nossas pressões? Como que nós vamos lidar com as pressões? A nossa luta não é contra a carne ou sangue. E naquele momento Josué tem uma atitude que para mim é extraordinária. Eles colocaram as tochas dentro do vaso, eles estão levando o vaso e o chofar está junto. E nessa que eles estão indo, separados, divididos ali em 3 grupos de 100, eles estão juntos. A hora que Josué quebra o vaso, tira a tocha, tem tocha de um lado, fogo queimando, tem chofar do outro tocando. Sabe como é que você luta as suas guerras? O vaso tem que ser quebrado. Nós temos que estar sempre aos pés do Senhor. Nós temos que estar nos humilhando, porque na hora que você humilha, a chama do Senhor vem para fora. Na hora que você se humilha, o fogo do Espírito Santo vem sobre nós. E na outra mão é adoração, é adoração, é adoração. Assim que eu luto as minhas guerras, parece que eu estou cercado, mas o meu Deus vai mover na minha vida. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras,
que eu luto minhas guerras. Pode apagar. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Começa a receber essa palavra. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, Adorando o meu Deus que é poderoso. assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que eu luto minhas guerras, Uma geração que adora, uma geração que tem a palavra dele assim que eu luto minhas guerras, 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 é assim. Como que nós lutamos essa guerra? Nos humilhando na presença dele, a adoração fluindo. O meu Deus vai mover na minha vida, a palavra dele queimando em nosso coração. É a palavra dele queimando em nosso coração. É a palavra dele queimando em nosso coração. Que em nome do Senhor Jesus, eu e você, mesmo diante das maiores pressões, nós possamos permanecer firmes no Senhor, confiando e crendo. Ele está contigo, Ele vai à frente, Ele vai conduzindo, Ele vai direcionando. Ele é aquele que guia, Ele é aquele que cuida. Talvez hoje a sua visão está uma visão travada, obscura. Começa a receber agora a visão do alto. Talvez você estava com uma visão distorcida a seu respeito, mas hoje o Senhor marca o teu interior e mostra quem você é. É alguém totalmente dependente dEle. É alguém rendido a Ele, para aquilo que Ele tem para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue nos guiando e nos direcionando. Que Ele continue à frente da minha e da sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Eu queria fazer mais uma oração. Para de repente você que entrou aqui hoje pela primeira vez. Talvez você ainda não tenha uma aliança com Jesus Cristo. E hoje você gostaria de ter essa aliança. Talvez você é alguém que fez essa oração no passado. Você se distanciou. E hoje você quer voltar. O Senhor tem um plano para você. Eu vou te ajudar a você fazer essa oração. Se esse é seu desejo, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Repita assim comigo, diga assim: Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, Nesta noite, eu quero te pedir perdão. eu quero te pedir perdão. Reconheço. Pequei contra ti. E hoje eu me arrependo. E hoje eu me arrependo dos meus dos meus pecados. Eu não quero mais viver uma vida segundo o que eu quero, segundo o que eu quero ou o que eu acho. Mas Mas a partir de hoje, segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, segundo a tua verdade. segundo a tua verdade. Então hoje, crendo com o e coração confessando com os lábios, eu reconheço Jesus Cristo de Nazaré, que Jesus Cristo de Nazaré, como Filho de Deus, e eu me arrependo de todos os meus pecados, e eu recebo Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Pai, por cada vez que está fazendo essa oração, que a graça, a unção, o cuidado e o favor do Senhor venha sobre cada um deles. Que o Senhor possa conduzi-los, direcioná-los, abençoá-los, mover de forma sobrenatural sobre cada um deles, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus por essas vidas. Aleluia.
nós gostaríamos de aproximar de você, você que fez essa oração pela primeira vez. Essas irmãs são do Ministério Boas-Vindas. Nós gostaríamos de tentar pegar o seu contato, se você permitir. Elas estarão bem na saída à sua direita. Passe ali antes de ir embora. Seria muito importante para a gente tentar se aproximar de você e te ajudar na sua caminhada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem foi abençoado hoje? Que o Deus que nos chamou continue guardando as nossas vidas. Que o Deus que nos chamou, Ele continue cuidando das nossas vidas. Que Ele continue à frente, nos direcionando de forma poderosa e sobrenatural. Senhor Jesus, obrigado por esse culto, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento. Que o Senhor continue à frente, nos guiando, nos conduzindo debaixo da Tua mão e da Tua direção. É o que nós cremos em Teu nome, Senhor. E nós clamamos, esteja conosco, nos direcionando todos os dias, em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta sua mão comigo bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a nossa vida até que Ele venha. Que Ele te dê uma semana abençoada, preciosa, na presença e na unção do Senhor. Vai na paz e que Deus abençoe. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Dá um abraço em 2, 3, 4 para que Deus abençoe tua vida.